A frase dar a vida pela camisa é simples, mas sob determinadas circunstâncias pode ter uma ironia sombria. Os 8 casos reunidos neste relatório abrangem mais de um século de história do futebol. Desde um goleiro uruguaio que morreu em 1919 em consequência de uma hérnia estrangulada no calor do Rio de Janeiro, até um meio-campista camaronês que cai no círculo central de um estádio francês em 2003, diante dos olhos de milhões de espectadores. Entre um caso e outro, há 100 anos de transformações nas regras do próprio jogo, na medicina esportiva, nas estruturas institucionais do futebol e no alcance da cobertura midiática. No entanto, a tragédia sempre é cruel e contundente. Sejam bem-vindos a este relatório especial sobre jogadores que morreram em campo. Se quiserem mais desses especiais, podem escrever a palavra futebol nos comentários e deixar sugestões sobre possíveis vídeos futuros neste canal. Vamos começar. Se tivéssemos que escolher um único caso que resumisse tudo o que uma morte em campo pode significar em termos humanos, esportivos e simbólicos, esse caso seria o de Marc-Vivien Foé. Esse meio-campista camaronês, que jogava no Manchester City emprestado pelo Olympique de Lyon, caiu desmaiado em 26 de junho de 2003, aos 72 minutos da semifinal da Copa das Confederações da FIFA. A partida era disputada entre Camarões e Colômbia, no estádio Herland, em Lyon, França. O placar estava 1-0 para Camarões quando Foé, sem contato prévio com nenhum adversário, desabou no círculo central do campo. Os primeiros a chegar para ver o que ocorria foram os colombianos Elson Becerra e Jairo Patinho. Logo chegaram os médicos da FIFA, Alfred Müller e Oliver Azamba, que trabalharam durante 45 minutos, tentando reanimá-lo no gramado antes de ser levado a um hospital próximo, onde foi declarado morto. A autópsia determinou que a causa da morte foi uma miocardiopatia hipertrófica, uma condição hereditária que engrossa as paredes do coração e aumenta significativamente o risco de morte súbita durante exercícios físicos de alta intensidade. O que torna o caso Foé algo que vai além de uma tragédia na história do futebol. Não é apenas a gravidade do que aconteceu, mas o contexto que o cercou. Estamos falando de uma semifinal em um torneio organizado pela FIFA. A partida estava sendo transmitida ao vivo para dezenas de países e para o mundo inteiro. Viu o momento em que Foé caiu, as tentativas de reanimação e closes na expressão de espanto nos rostos dos jogadores de ambas as equipes. E tudo foi visto em tempo real, sem filtros e sem que nenhum relato posterior pudesse modificar a impressão. A imagem chegou muito mais longe do que qualquer palavra. Mas tudo tem um contexto e, neste caso, isso só piora as coisas. 10 dias antes da partida, Foé tornou-se pai pela 3ª vez. Sua esposa e o filho recém-nascido estavam na plateia naquela tarde em Lyon. E antes de subir no ônibus que levaria o time ao estádio, segundo contou depois seu companheiro Eric Gemba, Foé disse: "Se alguém tiver que morrer hoje, morreremos. Não podemos perder este jogo, porque prometi à minha esposa e aos meus filhos que chegaríamos a esta final." Suas últimas palavras durante a partida antes de cair foram dirigidas ao próprio Gemba. Foé disse: "Eric, estou cansado. Sua morte foi a primeira e até hoje a única registrada durante uma partida oficial organizada pela FIFA." O impacto fez a instituição revisar imediatamente seus protocolos médicos de emergência. A partir de 2007, a FIFA passou a exigir exames cardíacos obrigatórios para os jogadores que participassem de seus torneios, como forma de prevenir essas patologias silenciosas. E em 2009, o exame pré-competitivo incluía um histórico familiar, medições do ritmo cardíaco e eletrocardiogramas. Na final desse mesmo torneio, que colocou França e Camarões frente a frente, as duas seleções levantaram juntas o troféu após a vitória francesa, em um gesto que o futebol raramente igualou. A seleção camaronesa sugeriu que o número de Foé, o 17, não fosse mais utilizado por outro jogador. Nem tudo de ruim acontece totalmente dentro de campo, e em muitos casos não existe justiça poética, mas sim uma longa lista de golpes da vida que parecem perseguir uma pessoa. Até que chega o golpe final. Existem vidas que parecem moldadas pela tragédia muito antes da fatalidade marcá-las de forma dramática. A vida de Pier Mario Morcini foi um desses casos. O meio-campista italiano, nascido em Bérgamo em 1986 e formado nas categorias de base da Atalanta,
Perdeu sua mãe Camila quando tinha apenas 15 anos. 2 anos depois, seu pai morreu de um infarto fulminante, deixando-o órfão aos 17 anos, junto com seus 2 irmãos, ambos com deficiência psicológica. Pouco tempo depois, seu irmão Francesco, incapaz de superar o peso acumulado das perdas, tirou a própria vida se jogando de uma janela. Pier Mário tornou-se o único responsável por sua irmã Carla Maria, que necessitava de cuidados especializados contínuos. Ele arcava com os custos das terapias dela, com seu salário de jogador de futebol em ascensão. O futebol era ao mesmo tempo seu refúgio e sua responsabilidade. Ele chegou a jogar pela seleção italiana sub-21 e participou do campeonato europeu dessa categoria na Suécia, em 2009. No início de 2012, emprestado pela Udinese, ele se juntou ao Livorno para a segunda parte da temporada da Série B. Mas quando tudo parecia começar a dar certo para ele, as coisas mudaram de uma hora para outra. No dia 14 de abril de 2012, aos 31 minutos da partida entre Pescara e Livorno, Morosini caiu no gramado, quando estava longe da bola. Ele se levantou imediatamente, mas sua expressão era de confusão, e parecia desorientado. Tentou caminhar, mas caiu novamente. Os serviços médicos de ambas as equipes entraram em campo e realizaram reanimação cardiopulmonar com desfibrilador ali mesmo, diante do olhar incrédulo dos jogadores e dos espectadores. Uma ambulância entrou no estádio e o levou para o Hospital Civil Santo Espírito de Pescara, onde ele foi declarado morto. Os médicos confirmaram que ele já havia falecido quando chegou ao centro de atendimento, e a causa apontava para uma miocardiopatia renal. A reação do futebol italiano foi imediata e comovente. Antônio Di Natale, atacante do Udinese e ex-companheiro de Morosini durante 7 temporadas, anunciou publicamente que assumiria as responsabilidades referentes a Carla Maria. Mário era como um irmão para mim, disse à imprensa. A irmã dele era tudo para ele e agora nós seremos tudo para ela. Estádios italianos exibiram faixas de despedida e a federação suspendeu todas as partidas profissionais do fim de semana. O caso de Morosini também reacendeu o debate sobre as condições dos jogadores de futebol emprestados, que muitas vezes ficam em um limbo institucional no que diz respeito ao acompanhamento médico e à proteção social. Se falarmos de desgraças que marcaram um jogador que enfrentaria um final surpreendente, o caso de Antônio Puerta é um exemplo que vai ainda mais longe. Não se trata de uma vida infeliz, mas de golpes que tornaram sua morte uma escalada de tensão até o trágico adeus. O lateral esquerdo sevilhano, com apenas 22 anos, era no verão de 2007 uma das grandes promessas do futebol espanhol. Ele havia feito parte de uma geração extraordinária nas categorias de base do Sevilha, junto com Jesus Navas e José Antônio Reis, entre outros. E ele havia conquistado um lugar no time titular que acabava de ganhar 2 Copas da UEFA consecutivas. Sua ligação com o Sevilha era total. Ele nasceu no bairro de Nervión, a poucos metros do estádio Sánchez Pizjuán, e foi torcedor do Sevilha a vida toda. No dia 25 de agosto de 2007, na partida de abertura da temporada contra o Getafe, Puerta desabou aos 28 minutos após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O mais dramático do que aconteceu naquela tarde foi que, a princípio, parecia que tudo poderia acabar bem. Puerta recuperou a consciência e conseguiu sair andando do campo para alívio de todos no estádio. Mas no vestiário, ele sofreu novas paradas cardíacas sucessivas e, embora os serviços de emergência tenham conseguido reanimá-lo, ele foi internado em estado crítico na UTI do Hospital Virgem del Rocío. Durante 3 dias, o mundo do futebol esperou. Também sua família, especialmente sua namorada, Carmen Amaya, que estava grávida de 8 meses. Mas no dia 28 de agosto, Puerta faleceu. A causa foi uma encefalopatia pós-anóxica, ou seja, dano cerebral por falta de oxigênio, o que resultou do choque cardiogênico. O diagnóstico posterior revelou que ele sofria de uma miocardiopatia arritmogênica do ventrículo direito, uma patologia congênita que pode permanecer silenciosa durante anos. Seu filho nasceu em 21 de outubro, menos de 2 meses após a morte de seu pai. O impacto da morte de Puerta foi imediato e tangível. A Liga de Futebol Profissional Espanhola promulgou a obrigatoriedade de ter um desfibrilador em todos os estádios da primeira e segunda divisão. Essa medida salvou a vida do jogador Miguel Ángel Garcia, em outubro de 2010, durante um jogo entre UD Salamanca e Real Betis. Sevilha instituiu um troféu anual em nome de Antônio Puerta,
e retirou sua camisa de circulação interna do clube por tempo indeterminado como forma de homenagem. Os veteranos do Sevilha lembraram que Pedro Berruezo havia falecido em circunstâncias semelhantes em 1973 com a mesma camisa. Uma história cruel que se repetiu e deixou uma marca em todo o futebol espanhol. Pouco antes, Portugal teve sua própria dose de horror no campo de jogo. Em 25 de janeiro de 2004, o Benfica visitava o Vitória de Guimarães. Mais uma vez, como parece ser uma constante, o placar favorecia o Benfica por 1-0. Nos acréscimos, o árbitro, Olegário Benquerença, mostrou cartão amarelo ao atacante húngaro Miklos Ferrer por tentar atrasar o jogo. Ferrer recebeu a advertência e, em seguida, em um gesto que ficaria gravado na memória de todos que estavam em frente à televisão naquela noite, sorriu. Isso, o sorriso. Seria seu último gesto. Um instante depois ele desabou no gramado. Não houve choque com outro jogador, nem uma típica simulação de lesão. Ele simplesmente caiu. A partida era transmitida ao vivo pela Sport TV e milhões de torcedores portugueses assistiram à cena em tempo real. Seus companheiros de equipe o cercaram imediatamente, até que o médico do Benfica entrou em campo e começou as manobras de reanimação. O médico passou 15 minutos tentando reanimá-lo, até que a ambulância chegou ao campo para levar Ferrer ao hospital, onde ele foi declarado morto. Ele nunca recuperou a consciência e a causa, segundo foi divulgado depois, foi uma parada cardíaca por arritmia, uma condição crônica ligada a uma miocardiopatia hipertrófica. Ferrer tinha 24 anos e era uma das figuras-chave da seleção húngara de olho na próxima fase de classificação para a Copa do Mundo da Alemanha em 2006. No seu clube, o Benfica, disputou 28 partidas e marcou 7 gols desde sua chegada em 2002. Era um jogador querido pela torcida portuguesa, conhecido por sua altura, sua potência e sua capacidade de jogo aéreo. A perda para o futebol húngaro foi enorme. A equipe perdia seu atacante mais promissor em um campo crucial para sua projeção internacional. Mas isso ficou em segundo plano, porque o simples fato de que, no século XXI, um atleta de elite de 24 anos no auge e monitorado por profissionais morresse por uma falha cardíaca foi um choque. Principalmente para a FIFA, já que foi a segunda morte de grande impacto midiático em muito pouco tempo. Havia falecido apenas 7 meses antes. A organização declarou obrigatória a presença de pelo menos um desfibrilador à beira do campo em todas as suas partidas oficiais, uma medida que com o tempo se estenderia às federações nacionais de todo o mundo. Era algo que já era feito, mas os controles para verificar se esses aparelhos estavam sempre presentes ficaram ainda mais rigorosos. A resposta institucional foi rápida. O Benfica retirou o número 29, que Ferrer usava desde sua chegada, e o colocou em uma vitrine no Estádio da Luz, junto com o restante de seu uniforme da noite de sua morte. Também construíram um busto dele ao lado da porta 18 do estádio para sempre lembrá-lo. Na Hungria, ele recebeu honras de Estado e sua imagem começou a se tornar a de um ídolo que estava destinado a ser, caso não tivesse partido tão cedo. Samuel Sochukuma Okwarashi era uma raridade no futebol africano do final dos anos 80, jogador de futebol profissional e advogado, com mestrado em Direito Internacional pela Universidade Lateranense de Roma. Ele havia emigrado da Nigéria para a Itália em 1982 para estudar. Ele passou pelo Dinamo Zagreb, pelo Austria Klagenfurt e pelo VfB Stuttgart, acumulando experiência em várias ligas europeias. Mas sua influência mais relevante não era como jogador de clube, e sim como patriota declarado. Em várias ocasiões, seu próprio clube tentou impedir que ele viajasse para representar a Nigéria, chegando a exigir compensações financeiras à federação por sua ausência no time. Okwarashi recusou-se a aceitar essa condição. "Você ou seu clube não podem me impedir de jogar pelo meu país", declarou ele certa vez. "Vou representar a Nigéria, gostem vocês ou não." E muitas vezes ele pagou do próprio bolso as viagens para os treinos da seleção, sem pedir reembolso. Em 12 de agosto de 1989, recebeu Angola no Estádio Nacional de Lagos, em uma partida decisiva das eliminatórias para a Copa do Mundo da Itália 90. No minuto 77, quando a partida já se aproximava do fim, com a Nigéria vencendo por 1-0, Okwarashi caiu desmaiado no centro do campo. Os jogadores angolanos, esquecendo momentaneamente que eram rivais,
se juntaram aos esforços de reanimação. Mas, apesar dos esforços e diante de 20 mil espectadores, o jogador perdeu a vida. A ambulância do estádio, segundo relatos da época, nunca funcionou. Okwarashi foi declarado morto no hospital naquela mesma noite, e a autópsia revelou uma insuficiência cardíaca congestiva, agravada por um quadro de hipertensão arterial nunca diagnosticada. A Nigéria não conseguiu se classificar para Itália 90, perdeu o jogo seguinte e a vaga ficou com Camarões, e muitos no país interpretaram essa eliminação como uma perda dupla, esportiva e humana. No Estádio Nacional de Lagos, foi instalado um busto em homenagem a Okwarashi. Sua história representa uma dimensão que vai além do futebol, a de um homem que morreu dando tudo pelo seu país, no sentido mais literal possível. E já havia precedentes, como veremos a seguir. Vamos voltar no tempo. Na tarde de 30 de outubro de 1977, o Perugia Calcio recebia a Juventus em uma partida da 8ª rodada da Série A italiana. Não era uma partida qualquer, porque o Perugia, um time modesto do centro da Itália que naquela temporada estava protagonizando uma das surpresas mais notáveis do futebol europeu, estava empatado na classificação com a própria Juventus, o time mais poderoso do país. A partida era, na prática, um duelo entre o gigante e o surpreendente recém-chegado. Um Davi contra Golias em todos os sentidos. Renato Curi, meio-campista de 24 anos, era o coração daquele Perugia. Suas atuações durante as temporadas anteriores foram determinantes para que o clube alcançasse um histórico 6º lugar na Série A do período de 1976 e 77 e haviam gerado rumores de convocação para a seleção italiana. Curi era um jogador técnico e inteligente, com uma visão de jogo que o distinguia claramente de seus contemporâneos, um dos mais modernos. No início do segundo tempo da partida, aos 5 minutos após a retomada do jogo, Curi caiu repentinamente no centro do campo. O diagnóstico foi infarto do miocárdio. As tentativas de reanimação foram infrutíferas e Curi faleceu após o ataque fulminante. A partida não foi suspensa, mesmo após Curi ser levado ao centro de saúde. A notícia de sua morte chegou só após o fim do jogo, que terminou 0-0. A Série A italiana entrou em estado de comoção, o que levou à revisão dos protocolos de atendimento médico nos estádios, embora as mudanças mais substanciais na medicina do futebol italiano só viessem décadas depois, com mais mortes. O legado de Renato Curi é concreto e permanente. O estádio onde o Perugia jogava e onde morreu naquela tarde de outubro foi rebatizado como Estádio Renato Curi em sua homenagem, nome que mantém até hoje. A morte dele interrompeu um dos jogos mais esperados daquela temporada e ficou marcada para sempre na identidade de um estádio e na memória de um futebol que começava a entender que seus atletas não eram invulneráveis. Mais recentemente, e desta vez no continente americano, um caso que chocou o Brasil logo no início do milênio. Foi um lembrete de que não existem fronteiras para os perigos silenciosos que ameaçam os atletas por dentro. No dia 27 de outubro de 2004, o zagueiro brasileiro Paulo Sérgio Oliveira da Silva, conhecido como Serginho, caiu no gramado do estádio Morumbi, em São Paulo. No minuto 60 da partida que seu clube, o São Caetano, disputava contra o São Paulo FC pela Série A do Campeonato Brasileiro. Foi uma queda fulminante, não houve nenhum tipo de aviso. Serginho simplesmente desabou dentro da própria área, enquanto a partida seguia seu curso ao seu redor. O defensor adversário, Grafite, e o próprio goleiro do São Caetano, Silvio Luiz, foram os primeiros a correr para ajudá-lo. O árbitro, Kleber Wellington Abad, consultou os capitães, Rogério Zene pelo São Paulo e Silvio Luiz pelo São Caetano, se era conveniente suspender a partida e ambos concordaram sem hesitar. A partida foi interrompida, antes que qualquer um dos presentes soubesse qual seria o desfecho. Serginho foi levado ao Hospital São Luís de ambulância, onde morreu enquanto era atendido por cardiologistas. A causa foi uma parada cardiorrespiratória fulminante, algo surpreendente em um jogador que tinha apenas 30 anos. O que transformou esse caso em um escândalo no futebol brasileiro não foi só a tragédia em si, mas o que veio à tona depois. O próprio goleiro, Silvio Luiz, declarou à imprensa que Serginho havia apresentado anomalias nos exames periódicos do clube e que os médicos o tranquilizaram, dizendo que o risco de acontecer algo grave era de apenas 1%. Parou antes que alguém soubesse, antes que a partida fosse interrompida. Origem genética diagnosticada durante os exames de pré-temporada.
O clube, no entanto, o havia declarado apto para jogar. A polêmica resultou em um debate nacional sobre os controles médicos deficientes dos jogadores no futebol brasileiro e a responsabilidade institucional dos clubes quando detectam patologias em seus atletas. A Confederação Brasileira de Futebol decretou 3 dias de luto no futebol nacional. O caso Sarginho foi, no Brasil, o equivalente ao que foi e significou para a FIFA, o ponto de inflexão que obrigou a repensar seriamente a medicina do futebol. Nem sempre foi assim, como mostram os livros de história do esporte mundial. O último caso é o mais antigo de todos, e aconteceu há mais de 100 anos, em um mundo onde o futebol ainda era um esporte em formação. Os estádios não tinham infraestrutura médica de nenhum tipo, e a ligação entre um esforço físico extremo e as consequências letais era apenas uma intuição, uma possibilidade distante, normalmente ignorada ao planejar um torneio. Por isso, o caso de Roberto Seri tem impacto que vai além do histórico. Era um goleiro de 23 anos que atuava no Peñarol de Montevidéu, chamado de O Poeta por sua paixão por versos e por ajudar amigos a conquistar garotas. Também era visto pelos contemporâneos como o melhor goleiro uruguaio de sua geração. Em maio de 1919 foi convocado para a seleção para disputar o Campeonato Sul-Americano, o que hoje é a Copa América, realizado naquela época no Rio de Janeiro. Era um torneio de enorme importância. O Uruguai buscava seu tricampeonato consecutivo. O goleiro titular era o veterano Cayetano Saporiti, que havia vencido as 12 edições anteriores do torneio. Mas o calor sufocante do Rio não fez bem a Saporiti, e o técnico Severino Castillo decidiu escalar Seri como titular para o segundo jogo contra o Chile. Essa partida seria disputada em 17 de maio de 1919 no Estádio das Laranjeiras, e foi a estreia internacional oficial de Seri, também seu último jogo. O Uruguai venceu a partida por 2-0 com gols de José Pérez e Carlos Scaroni. Seri teve uma atuação destacada com várias intervenções de mérito, mas em uma delas, a mais decisiva, que teria significado o gol chileno. Ele se lançou de uma trave à outra com toda a energia para desviar a bola para escanteio. A multidão aplaudiu a defesa, mas Seri não conseguiu se levantar. Ele foi retirado do campo com uma hérnia inguinal estrangulada, complicação agravada pelo esforço extremo da partida. Nos dias seguintes, ele ficou internado no Rio de Janeiro enquanto o torneio seguia. O Uruguai chegou à final disputando a partida mais longa da história da Copa América, que se estendeu por 150 minutos, e nela o Brasil tirou o título que teria sido o tricampeonato. Seri faleceu em 30 de maio de 1919, um dia após aquela final, após não resistir à intervenção cirúrgica. Ele tinha 23 anos. Em homenagem, Brasil e Uruguai realizaram partida beneficente. O Uruguai recusou participar devido à dor do momento, e a Argentina ocupou seu lugar vestindo a camisa celeste em homenagem à uruguaia. O futebol sul-americano prestou essa última homenagem chamada Copa Roberto Seri. Seu corpo foi repatriado para Montevidéu, onde foi enterrado no cemitério do Bucel. Ele é o único jogador a morrer defendendo a camisa do Uruguai e o único futebolista falecido durante o desenvolvimento de um campeonato sul-americano de seleções. Cada uma dessas mortes deixou uma marca concreta, mas há algo em comum entre todos os casos que vai além do diagnóstico ou da estatística. Todos morreram fazendo o que amavam. No momento em que faziam isso com mais intensidade, diante daqueles que os conheciam ou os admiravam. O futebol costuma ser contado através de gols, campeonatos, façanhas impossíveis e nomes que ficam gravados na memória coletiva. Mas de vez em quando a história para. O relógio continua correndo, a multidão permanece em silêncio e o resultado deixa de importar. Porque nesses instantes, o esporte revela algo que muitas vezes tenta esconder. Atrás de cada camisa há uma pessoa de carne e osso tão vulnerável quanto qualquer um de nós.